A Prefeitura de Cuiabá contesta a decisão da Justiça Estadual de estender a quarentena coletiva por mais uma semana e aguarda a apreciação do Supremo Tribunal Federal sobre o caso. O repórter José Porto conversou com o prefeito Emanuel Pinheiro sobre o enfrentamento à Covid-19 em Cuiabá. Vamos conferir. A decisão judicial que impõe uma quarentena obrigatória termina na próxima quinta-feira. E a Prefeitura também já estuda outras medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19 aqui em Cuiabá. Nós vamos conversar com o prefeito Emanuel Pinheiro sobre essas questões judiciais, porque a Prefeitura já recorreu de decisões do juiz da Vara de Saúde Pública, José Luiz Lindotti, e também já há a edição por parte do prefeito Emanuel Pinheiro de um novo decreto quanto ao toque de recolher. Vamos conversar com o prefeito sobre esse e outros assuntos do enfrentamento da Covid em Cuiabá. Desde o primeiro momento, eu questionei não as medidas em si, de quarentena, lockdown, que aliás, de quarentena obrigatória e lockdown não tem nada, essas medidas, mas pela invasão de competência de uma decisão, de uma política pública que compete ao município estabelecer, até porque é o município que tem toda a equipe técnica preparada e qualificada. No caso, vigilância sanitária, epidemiológica, profissionais de saúde, que trabalham e lidam com essa questão e orientam todas as decisões tomadas pelo prefeito nessa que é uma das maiores crises sanitárias da história. Então, em virtude disso, tendo essa prerrogativa, até porque nós temos um planejamento feito desde antes do período crítico da pandemia. Há 4 meses nós trabalhamos no Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid-19 aqui em Cuiabá, e temos todo um planejamento que foi surpreendido, atropelado pela medida judicial, que não tem nenhum embasamento técnico. Houve momentos, e o Ministério Público também colocou isso, prefeito, que houve até uma certa omissão de gestores e que por isso essas ações da Justiça. Não, em hipótese alguma, até porque, certo, a omissão não é atender à vontade deles. Eles têm um desejo, que eu respeito, mas eu tenho uma orientação técnica. E é graças a isso que Cuiabá fez o dever de casa. No começo da pandemia, Cuiabá representava 63% do total de casos confirmados no estado. Hoje, Cuiabá representa 22%. Caiu dia após dia. O vírus interiorizou com uma força muito grande, o que mostra a falta de estrutura e de apoio aos municípios no interior do estado. Cuiabá foi reconhecido por um próprio estudo recente agora, da UFMT. Se não fosse a ação da Prefeitura, liderada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, no começo da pandemia, aquilo sim foi uma quarentena obrigatória, foi um verdadeiro isolamento. Mas vai em março. Pois é, mas se não fosse isso, estudos da UFMT, e apoiado por vários epidemiologistas, Cuiabá teria hoje um número muito maior de óbitos e um número muito maior de casos. Seria o caos total. Perfeito, mas essa quarentena obrigatória, a princípio, determinada pelo Poder Judiciário aqui em Mato Grosso, ela perdura até a próxima quinta-feira. Mas já há alguns rumores de que perante o quadro da Covid na capital, em Várzea Grande, ou seja, pela quantidade de doentes e também a baixa oferta de leitos, de UTIs principalmente, que essa medida pode ser estendida ainda. É importante essa análise por parte do STF, ou seja, o senhor acredita ou há esse risco de que teremos mais uma semana, alguns dias de decisão judicial, ou seja, sendo prorrogada mais uma vez? O senhor trabalha com essa hipótese? Porto, o que a gente precisa deixar claro é que não há nenhum conhecimento técnico na decisão judicial. Não se resolve a maior crise sanitária da história do planeta com uma canetada. Se fosse assim, eu baixaria por decreto o fim da pandemia em Cuiabá. Não é isso. São medidas seríssimas do ponto de vista sanitário e epidemiológico, que quem tem a equipe técnica e as informações é o chefe do Poder Executivo Municipal. O juiz não tem, um promotor não tem. Eu respeito a preocupação deles, mas eles tinham que conversar com o prefeito, conversar com o nosso comitê de enfrentamento à Covid-19, apresentar as sugestões e, dentro do conhecimento técnico, dentro dos dados oficiais que temos, tomar as decisões. Essa é a análise mais responsável, mais segura, certo, para se combater a Covid-19 em Cuiabá. Agora, prefeito, a cidade não vive um clima de quarentena. A gente vê o trânsito está bastante carregado, muita gente funcionando com as portas abaixadas, mas vendendo e até aglomerando pessoas. Que medidas que o senhor toma a partir de agora para a gente tentar ainda controlar essa situação, um controle maior da Covid aqui em Cuiabá? Independente da questão judicial, prefeito, o senhor tem novos decretos, tem novas medidas que entram em vigor? Por exemplo, a questão que tem aí do toque de recolher, isso vai ser renovado? Isso, o toque de recolher, Porto, vence hoje, inclusive.
Vence hoje e eu já assinei o decreto que publica amanhã, prorrogando o toque de recolher das 20 horas, 8 horas da noite, até as 5 da manhã. De amanhã, 21 de julho, até 3 de agosto. Que dessa forma, a noite cuiabana é muito intensa, né? Então é muito agitada e se relaxa muito nessas horas de lazer. Tem se tornado uma medida muito eficiente, muito eficaz para se conter a propagação da Covid-19 em Cuiabá. Então essa é uma medida que eu estou anunciando agora em primeira mão aqui para vocês. E também, essa semana... Vai ser renovado esse decreto, então, o toque de recolher até quando? Ele vence hoje, então já vai publicar amanhã outro decreto, prorrogando de amanhã, 21 de julho, até 3 de agosto. Certo? Das 20 horas às 5 horas da manhã, o toque de recolher. Além também dos leitos de UTIs que abrimos semana passada, os 40 leitos que possibilitou zerar a fila. Na sexta-feira, às 16h30, zerou a fila de UTI para a Covid-19, com a graça de Deus. E também, essa semana, vamos lançar o kit Covid para aqueles casos dos primeiros sintomas. Só quem tiver os primeiros sintomas, certo, vai com prescrição médica e com o paciente aceitando por escrito receber e usar o kit Covid. Nós vamos começar gradativamente. Esta semana eu vou anunciar ainda a distribuição com prescrição médica do kit Covid na rede básica de saúde do município, espalhado por toda a região da cidade, para conter a propagação do vírus naqueles casos que, dos primeiros sintomas, o paciente já procurar a rede básica de saúde. O que o senhor tem para falar para essas pessoas que fazem festa, inclusive, prefeito, de maneira clandestina? Um choque de reflexão. Reflitam. Não adianta cobrar o prefeito, as autoridades, o governador, o presidente da República, e você achar que está tudo bem com você, que nada vai acontecer. O que adianta você ir para uma festa, ir para um churrasco, ir para algum evento de aglomerações e depois ficar esculhambando as autoridades porque nenhuma providência foi tomada. Tenho certeza que cada cidadão cuiabano conhece uma pessoa, tem alguém na família, algum dentro do seu ciclo de amizade que teve Covid, tem caso confirmado ou até já foram a óbito. Está chegando muito perto de cada um de nós. Então é necessária a conscientização de todos. Se cada um não fizer a sua parte, não adianta esculhambar a autoridade, não adianta criticar prefeito, governador, presidente, secretários, que não vai a lugar nenhum. Nós temos que ter cada um de nós a responsabilidade com o nosso comportamento. É grave, é a maior crise sanitária da história, é seríssimo, é muito violento e cada um tem que fazer a sua parte. Com as imagens do João Páscoa e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto para o Cidade Alerta, Mato Grosso.